Salve, salve, gente boa! Aqui é o professor Euclides, da escola lá Teófilos. Mais uma aula, hoje seguindo nossa programação com os livros sapienciais, nós vamos estudar os Salmos, a origem, a finalidade dos Salmos. Nós vamos dividir em duas lições os livros dos Salmos. Vamos começar agora então. A palavra salmo vem de psalterium, ou psalém. Psalém seria canto acompanhado com instrumento de corda. Psaltério é o nome que se dava a um instrumento muito parecido com a lira, né? Então, se tocava com cordas. Então, os salmos são cânticos que foram criados para esta ação, para ser cantados acompanhados ao som de instrumento de corda. Chave de leitura. Para que os salmos, qual é a função dos salmos para o pensamento hebraico? Os salmos têm três funções. A primeira função é levantar um questionamento. Depois, instigar uma reflexão. E terceiro, motivar uma ação. Então, os salmos cantados ou em particular, ou como é o caso da maioria deles, que foram feitos para serem cantados em coros, para serem cantados em comunhão, ou seja, o salmo é uma maneira de fazer a comunidade pensar um tema de uma maneira comum. O salmo, por conseguinte, é um canto que é acompanhado por esse saltério. O saltério que veio dar o nome desse livro, o Saltério. Saltério também era o antigo nome dado para a liturgia das horas. Então, assim, eu me lembro que quando estava na comunidade religiosa, alguém dizia para mim assim, mas vamos rezar, já pegou o saltério para a gente rezar? Então, não era um nome muito comum, pois eu me lembro que meu mestre noviciário disse assim, não, é liturgia das horas. Então, a liturgia das horas também, o saltério. Por que o saltério? Porque a base da liturgia das horas é a liturgia dos salmos. Bom, quando a gente fala em salmos, a gente tem sempre um questionamento, que algumas bíblias nós temos uma numeração e outras têm outra, né? Isso se deve a uma diferença que se dá do ponto de vista da temática que foi usada. Então, algumas bíblias elas vêm com a separação que foi feita pela Septuaginta grega, e a outra, a separação que foi aplicada pela Vulgata, por São Jerônimo. Então, como é que a gente sabe distinguir quando é uma e quando é outra? Geralmente, as bíblias que usam a numeração hebraica, elas seguem até o Salmo número 9, são iguais, ambas. Depois pode vir o Salmo 9 e depois o 10, então do 10 ao 112 na Bíblia Latina, na Vulgata, e do 11 ao 113 nas de origem baseadas na Septuaginta, elas também são iguais. Então, mas a gente já vê, eu peguei, separei aqui dois exemplos. Então, se a gente pegar os Salmos 9 e 10 aqui, nessa aqui, eles são base grega, né? Então, da Septuaginta. E esse aqui é muito interessante, porque nessa versão ela vai fazer o Salmo 9, né? E o Salmo 10 vem na sequência. E eles não se distinguem, como se fosse um encaixado no outro, né? Então essas são as duas maneiras de se apresentar a tradição sálmica. Os salmos, eles sempre foram, assim, motivo de grande estudo e de reflexão também. Talvez uma das maiores obras referente aos salmos tenha sido escrita pelo grande Santo Agostinho. Então, entre tantas obras e tantos comentários que Santo Agostinho fez, um deles, e talvez um dos mais valiosos para a nossa reflexão, seja um comentário aos Salmos. É só isso aqui.
Então, 3 tomos na língua portuguesa, divididos. Comentário aos Salmos, né? Comentário aos Salmos, Emarrazione in Psalmos. Então, são 150 salmos que foram comentados pelo grande mestre da teologia latina, Santo Agostinho. E o que ele fez? Ele seguiu exatamente aquilo que é a função dos salmos. Primeiro, um tema a ser refletido. Depois, um tema que nos faz um fato que é trazido, um tema que é trazido, um tema que é refletido e um tema que motiva uma atitude. Então, os salmos foram tratados por Santo Agostinho dentro da dinâmica de cada um. Mas eu não estou aqui para falar da obra de Santo Agostinho, estou aqui para falar dos salmos hoje. Então, alguns salmos também, quando a gente está estudando eles, a gente se dá conta de que eles são muito parecidos com o outro. Às vezes não é só isso, ser parecido, são exatamente a mesma coisa. São, por exemplo, o Salmo 13 e o Salmo 152 são idênticos. O Salmo 69 e o Salmo 39, do versículo 14 ao versículo 18, são idênticos. O Salmo 107 é muito parecido com o Salmo... Muito parecido não, é parte do Salmo 56, versículos 8 e 12, mais o Salmo 59, do 8 ao 14. Então, existem essas questões dentro do saltério. Então, para evitar essas ambiguidades, a gente vai usar sempre a Septuaginta, né? A Septuaginta, nós vamos usar a numeração Septuaginta. A finalidade dos salmos é uma oração destinada ao uso comunitário, né, e litúrgico. Então, dentro de uma liturgia, todo o povo faz a reflexão de um tema específico, né? E eles serviam para a piedade particular, né? Então, tanto um salmo pode ter sido escrito para a reflexão particular de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma situação de vida, tanto o salmo pode ter sido escrito, compilado, e aí existe uma coisa muito interessante sobre os salmos. Os salmos podem ter sido escritos a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Geralmente eles levam uma assinatura de Coré, de Davi, de Salomão, né? Mas os autores dos salmos, eles nem sempre eram uma pessoa, podia ser um grupo, pode ser os filhos de Coré, talvez, um grupo de pessoas que fazia isso. Essas orações, elas têm, como disse, uma temática, e essa temática nós podemos distingui-las, né, como situações de ânimo, situações das pessoas, né, situações muito... Imaginem a cidade sitiada, o povo passando necessidade, passando fome, tendo que ficar em alerta a noite inteira. Então, isso gerava um sentimento comum nas pessoas. Então, os salmos, eles podem ter sido escritos com a finalidade de gerar sentimentos. Então, sentimentos de adoração, de louvor, confissão dos pecados, de alegria, de tristeza, salmos preparando para a passagem de momentos de doença, de dor, de sofrimento, em tempo de perseguição, aquele sentimento saudoso de ir ao santuário, ou seja, saudades do santuário, e aquele que está no fundo de todos os salmos, que é a saudade e o desejo de Deus. Para melhor estudar os salmos, os autores costumam fazer um agrupamento dos salmos em 10 categorias principais, e essas categorias seriam os cânticos didáticos, os cânticos de Sião, os oráculos messiânicos, os louvores da realeza de Deus, os hinos, também súplicas, ação de graças, orações de confiança, imprecações e tem mais lamentações. Então, são esses 10 grupos de motivos sálmicos, né? Os salmos têm 10 categorias, então, vou repetir de novo: súplica, lamentação, imprecação, oração de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos, Sião. Sião é a cidade de Deus. E cânticos didáticos. Então, esses temas, eles
gera uma motivação interior nas pessoas para que elas possam entender melhor a temática dos Salmos e gerar uma reflexão e, por assim dizer, a terceira parte, que é uma atitude. Então nós vamos estudar agora, um a um, o que seriam essas categorias. São as súplicas, né? Geralmente pode ser súplicas para algum fim, alguma calamidade. Súplicas podem ser coletivas ou podem ser particulares, geralmente tendo em vista a hostilidade de outros povos, a infidelidade dos próprios compatriotas, ou seja, uma motivação das súplicas é suplicar para que sejam protegidos da maldade dos outros ou para que sejam livres da infidelidade dos próprios compatriotas. Então, o exílio, ele foi um período muito rico para o uso desses salmos. Então, nós temos salmos que foram propriamente ditos assim, alimento para se passar situações muito difíceis de vida. O Salmo 44, o Salmo 73, o Salmo 79, o Salmo 137 são exemplos claros desses salmos de súplicas, né? Que podem ser individuais, em vista a período de morte, de doença, de perseguições, os pecados, como o Salmo 3, 5, 6, 7 e 6. Também o Salmo 21, mais conhecido como Salmo 22, também as súplicas, que costumam terminar em expressões de afeto, de exaltação, de confiança e, assim por dizer, de ação de graças a Deus. Então, os salmos de súplicas têm essa temática, têm essa dinâmica. Também nós temos os salmos, as lamentações, que descrevem minuciosamente a indigência do orante, né? A perversidade daquele que o persegue, do inimigo que persegue. Como exemplos de salmos de lamentações, nós vamos ter o Salmo 12, o Salmo 37, o Salmo 76, o Salmo 87, o Salmo 88 e o 39, e do 39 ao 52. Então, esses salmos, eles são lamentações, são reflexões pesarosas. Como é que eu posso dizer isso? São reflexões que fazem com que a alma do indivíduo relembre um tempo e sinta uma saudade, mas é uma saudade triste por causa de uma perda. Nós temos também os ditos salmos de imprecações, e é muito interessante dizer que as imprecações, né, elas são salmos que não fazem parte do saltério, ou seja, a liturgia das horas não contém salmos de imprecação. O que é uma imprecação? Imprecação é um pedido de justiça, ou seja, eu estou levantando um chamado de Deus para que se levante contra, vamos colocar aqui, não é bem isso, mas é um convite a que aquela pessoa se dê mal, então uma lamentação. Então, a imprecação é isso, arguem os inimigos do salmista que lhe desejam males, ou seja, é desejar mal ao outro. Então, se pegarmos o Salmo 34, 51, 58 ou 59, também o Salmo 108, essas preces, muitas vezes elas até nos escandalizam com a firmeza com que esse pedido é feito a Deus, né? O salmista geralmente se julga defensor da causa de Deus, então ele se coloca como um defensor, ele está do lado da obra de Deus, enquanto os adversários são os adversários de Deus. Por isso, esses chamados, esses pedidos, essas hipérboles, né, que geralmente não fazem parte do hábito das nossas orações cristãs, né? Então, o cristão reza os salmos imprecatórios desejando a não ruína de pessoas. É bom entender isso. A ruína que se pede é a ruína do mal. Então, quando eu levanto essa imprecação é para que, como diz Santo Agostinho mesmo, né, não odiar o pecador, né? O ódio deve ser direcionado ao pecado, né? O
pecador a gente ama, o pecado a gente odeia. Então, depois nós temos as orações de confiança, né? O Salmo 4, o Salmo 13, o Salmo 15, o Salmo 22, o Salmo 26, o Salmo 61. São súplicas que o sentimento que prevalece é o sentimento de confiança e de esperança. Depois nós temos mais uma categoria, que são as orações de ação de graças, né? Que exaltam a intervenção divina em favor do orante. Geralmente elas se abrem com louvor ao Deus Salvador e fazem uma descrição dos perigos dos quais eles foram libertados e acrescentam louvores, às vezes promessas de cumprir votos, né? Então isso é muito bonito. Então essas orações de ação de graças, elas fazem uma unidade, elas louvam a Deus, contam o que estava se passando, contam como Deus agiu e depois fazem uma promessa, uma promessa de mudança, de fidelidade. Salmos que se enquadram nessa categoria são o Salmo 9, do versículo 1 ao 21, o Salmo 29, 31, 33, 39, Salmo 65, Salmo 117. Então são da categoria de orações de ação de graças. Nós temos também a categoria dos hinos, né? Os hinos que são celebrações da grandeza de Deus, né? Temos hinos de várias origens, são os hinos cósmicos, os hinos históricos, os hinos didáticos. Os hinos cósmicos vão fazer os ditos antropomorfismos, as comparações da manifestação de Deus comparada com o universo, com os seres, os astros e tudo mais. Os hinos históricos são a manifestação de Deus na história. Como exemplos de hinos históricos, nós vamos ter o Salmo 104, 105, o 67, o Salmo 113. Como hinos cósmicos, nós vamos ter o 8, o 19, o 18, o Salmo 28, o Salmo 29, né? E também os hinos didáticos. Os hinos didáticos são salmos que foram feitos para levantar temas e instruir. Então nós temos aí o Salmo 32, o Salmo 29, o Salmo 110, tem essa temática, essa didática por detrás deles. E ainda existe podemos dizer, uma outra categoria de hinos, que são os hinos mistos. É aqueles que fazem a unidade entre os hinos históricos, com hinos didáticos, com hinos cósmicos. São os hinos mistos, que são o 102, o 112, o 34, o 135. Então, o 102, o 112, o 134, o 135 são hinos mistos. Então, eles têm várias temáticas internas dentro de históricos, cósmicos, são várias comparações, são várias reflexões feitas dentro dessa dinâmica. Ainda nós temos os salmos que louvam a realeza de Javé. São os ditos salmos que eram cantados nas festas de entronização, de renovação de aliança, os salmos que marcam o início dos anos. Então, toda a Assembleia se une para louvar a realeza de Deus. Por exemplo, o Salmo 46, Salmo 95, 96, 98 e o Salmo 99. O Salmo 99, que é o dito salmo, o salmo que abre a liturgia sempre, né? Então, os hebdomadários da manhã, né? Eles chamam o povo a cantar este salmo. Depois nós vamos ter mais uma categoria, a categoria dos salmos messiânicos. Tem por tema a história do rei Davi, da sua descendência, né, na qual foi prometida a vinda do Messias. São orações feitas pelo próprio rei Davi ou por gente de sua corte. Salmo 17, Salmo 100, Salmo 134. Né? Existem outras temáticas dos salmos messiânicos, como é o rezar em favor do rei, né? Como é o Salmo 19, Salmo 20, Salmo 71. Em louvor ao Deus e aos seus feitos de batalhas, feitos políticos, então Salmo 2, Salmo 44, Salmo 9, Salmo 131, e esses são os salmos geralmente, eles não fazem menção somente a um momento histórico daquele rei, mas também eles conclamam toda
a humanidade que existe, ela esperar essa vinda messiânica. Então isso é muito bonito. Elas colocam a vinda do Messias como algo que vai transformar toda a vida da humanidade. Então, toda a vinda, toda a história da humanidade será reformulada com a vinda do Messias. Então, esses salmos que são os ditos salmos messiânicos. Os salmos que são os louvores a Sião, aos cânticos de Sião, exaltam o céu. Em outras palavras, é isso, exaltam a visão de céu do povo hebreu, a cidade santa, Jerusalém, a cidade da paz. Tem neles aspectos históricos, geográficos e aludem que Jerusalém, Sião, é a morada do Messias, do prometido, né? Então, é a cidade do Deus, né? A cidade de Deus, a casa de Deus. Salmos que têm essa categoria são o Salmo 23, 24, 45, 75, 83. Eles são louvores à casa de Deus, à morada de Deus. Nós vamos encontrar louvores muito parecidos com os dos Salmos de Sião em Isaías 40 a 66, é onde esse tema, esse conceito foi criado, podemos dizer assim. E por fim, nós temos os salmos didáticos, que têm caráter sapiencial mesmo. Então, estes salmos, eles trazem ensinamentos da lei, trazem ensinamentos ao povo de Israel. Então, cantar estes salmos por si só já é um ato de reflexão, é fazer uma reflexão sobre a lei, sobre os temas da lei. Então, do ponto de vista da história, das advertências, do juízo sobre a lei de Deus. Então, os Salmos 14, 49, o Salmo 77, o Salmo 111, 118 e 138, dito Salmo 118, que é o salmo mais extenso do Saltério. Então, ele é uma grande reflexão sobre a lei de Deus, sobre a ação de Deus, sobre a vontade de Deus. Quem faz uma reflexão sobre os salmos, quem usa os salmos com frequência, vai perceber uma coisa, que os salmos eles se enquadram a situações de vida. Então, muitas vezes os salmos são usados, eu acho que às vezes até de uma maneira muito infantil, né? O salmo, ele é feito para levar a mente a fazer uma reflexão. Ele não é um direcionamento. Ele é um convite a uma tomada de rumo, que é feita através do quê? Esse é o dado mais importante, porque os salmos são temas sapienciais. É para fazer pensar, é para refletir. O salmo ele não quer dar para você a resposta, ele quer que você faça as perguntas, e a partir das perguntas você tome as decisões e haja, tome as atitudes. Por isso o salmo bem servido à nossa mente na manhã é um alimento fabuloso para a alma. Então, são 10 categorias de salmo. Todas as manhãs é bom a gente pegar um salmo e ler, né? Então, ter essa experiência com os salmos ela é muito importante. É uma passagem muito boa, é uma experiência muito enriquecedora. Então, esta foi a nossa primeira lição sobre os salmos, sobre origem e finalidade, e nós vamos continuar na próxima com a autoria e o valor dos salmos. Eu espero que tenha sido muito frutuoso para você essa experiência. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, com a nossa primeira lição sobre os salmos, dentro do tema dos livros sapienciais. Até a próxima, fiquem com Deus, Deus os guarde.